A paz de Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor. Quero trazer mais uma mensagem bíblica para nós. Mais esse vídeo com a mensagem bíblica de um dos momentos cruciais da história do cristianismo, na história de Jesus Cristo encarnado. Um episódio fazendo um recorte entre o período em que ele esteve conosco, entre o seu nascimento, morte e ressurreição. Vamos fazer um recorte nesse período que antecede a morte de Jesus e vamos nos deslocar um pouco para o período histórico em que Jesus se encontrava, o período em que ele estava sob o jugo do Império Romano. Naquela época, o povo judeu estava sob o jugo do Império Romano, mas nós vamos nos achegar mais profundamente nos momentos finais antes de Jesus ser crucificado. A Bíblia fala que Jesus, um pouco antes de ser crucificado, ele estava num lugar chamado Getsêmani. Mateus 26:36 diz o seguinte: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E dá-se toda a sequência daqueles momentos em que Jesus ora pedindo ao Pai que, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí também ele deixa uma lição valiosa para nós, que a vontade de Deus é suprema e superior e muito mais proveitosa para nós. Existe esse lugar chamado Getsêmani, esse jardim, um lugar de oração e comunhão, onde Jesus ia sempre para se fortalecer os seus discípulos, se comunicar mais com Deus, ter um momento a sós, ter um particular e ensinar algumas lições também para os seus discípulos. Porém, acontece tudo o que você já sabe, conhece a história, até mesmo quem não é cristão conhece a história da crucificação e entende que Judas depois chega e Jesus é levado para as autoridades, os sacerdotes, e escribas e fariseus, e eles carregam Jesus para Pilatos. Lá em Pilatos, quando Pilatos ouve Jesus e fica, olha, eu não acho esse cara aqui digno de acusação nenhuma, eu acho que ele é inocente, que vocês estão fazendo isso aí só por raivinha dele, porque ele está mais famoso do que vocês. Em paráfrase, foi mais ou menos isso que Pilatos quis dizer. Porém, o povo judeu, os sacerdotes, os líderes religiosos daquela época disseram, olha, não, solta Barrabás, crucifica Jesus, porque é isso que nós queremos, é segundo a nossa lei, ele blasfemou, ele não é digno de viver, ele precisa morrer. Então, Pilatos, quando escuta isso e vê que o povo está com o ânimo acirrado, e Pilatos ainda tenta defender ainda Jesus, dizendo, não, eu vou soltar esse homem, que esse homem é inocente, e os líderes religiosos apelam para a politicagem, quando diz, olha Pilatos, se você soltar, você não é amigo de César, porque ele disse que é rei, e quem é rei não é amigo de César. Se você soltar ele, é amigo de Jesus, que se diz rei, e não é amigo de César. E aí vem o próximo versículo, que é João 19:13. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Passamos pelo Getsêmani, chegamos no Gábata, que foi onde Jesus foi julgado e sentenciado. Logo depois ele foi feito várias coisas, colocaram vestes sobre ele, bateram, colocaram vestes sobre ele, cuspiram seu rosto, fizeram ofensas horríveis a Jesus. Agora eu quero que você se transporte para o período romano da época de Jesus. Existem coisas que são totalmente características daquela profissão ou daquela situação. Por exemplo, você vê um caminhão dos bombeiros passando, você imagina que está tendo um incêndio em algum canto. Você vê uma ambulância passando, você imagina que alguém está sendo socorrido ou vai ser socorrido nos próximos minutos. E se você fosse transportado para o período romano na época de Jesus, você iria perceber uma coisa, que criminosos, eles eram crucificados, eles eram expostos, eles eram vituperados. E aí nós chegamos ao próximo local.
Mateus 27:33 diz o seguinte: chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, um lugar de punição e morte. A morte para algumas pessoas é como se fosse um espetáculo, principalmente se não for a delas. Eu digo isso porque na minha profissão, eu sou um profissional de segurança pública, eu já estive em muitos locais de crime e a gente percebe uma coisa, que existem muitos curiosos quando veem um corpo estendido e aquela cena de crime. Já vi situações de pessoas trazerem suas cadeirinhas e sentarem para esperarem chegar perícia e rabecão para levar aquele corpo. E só acaba, entre aspas, aquele espetáculo quando o corpo é colocado no rabecão e levado embora. Isso pode soar estranho para você, mas para algumas pessoas isso é normal. E é isso que eu quero dizer, que a morte para algumas pessoas é como se fosse um espetáculo. Dito isso, eu quero que você se transporte novamente para o período romano da época de Cristo e veja uma cruz e você liga logo imediatamente que é algum criminoso. Dito isso, nós temos que falar o evangelho como deve ser e anunciar que Jesus é ímpar e perfeito. Não teve ninguém que fez um sacrifício semelhante ao dele. A sua história, tanto nascimento, morte e ressurreição, e nós estamos fazendo um pequeno recorte desse período da morte de Jesus, tudo isso torna Jesus ímpar. Uma religião como o cristianismo, tão forte no mundo, nasceu a partir do sacrifício de um homem que se dispôs a ser visto pelas pessoas como um criminoso, foi julgado e sentenciado mesmo sendo inocente, foi tirado do seu local de oração e comunhão. Você pode imaginar várias outras pessoas da história. Você pode imaginar Alexandre o Grande. Você pode pensar em Carlos o Grande. Você pode também pensar em Napoleão o Grande. Mas nunca você vai ver alguém dizendo Jesus o Grande, porque Jesus não é o grande. Jesus é o único. Na sua morte, na sua ressurreição e em toda a sua história, Jesus passou pelo Getsemane, Jesus passou pelo Gábata, Jesus passou pelo Gólgota, para que hoje nós tivéssemos vida. Jesus não tem rival nem sucessor, e eu espero, creio e oro para que ele seja também o Senhor da sua vida.